Olá, pessoal. Nós somos a FNQ, estou aqui junto com a Marcela. Olá. Estamos trazendo esse segundo ciclo do Melhores em Gestão, novamente para vocês, o módulo de avaliador. Com isso, nós faremos um jogral aqui hoje. Vou começar com algumas informações genéricas sobre a FNQ e sobre esse momento, e depois a Marcela complementará com os detalhes do processo de avaliação, inclusive navegando tradicionalmente, como vocês conhecem, nas telas, né, do nosso sistema, vai mostrar as alterações que ocorreram para esse segundo ciclo de 2018. Então, vamos passar aqui os slides para vocês, tá bom? Sejam bem-vindos. Bom, pessoal, primeira coisa, lembrar que essa é a última etapa, né, da trilha de capacitação da banca, e é importante salientar que nós não teremos um evento, né, presencial, um encontro presencial, que ocorreu em alguns momentos do passado, aí, porque houveram realmente muito poucas alterações no processo como um todo. Então, aproveitem esse momento aqui para aprender o que falta, digamos assim, para o processo de avaliação. Perfeito? A FNQ, como vocês sabem, mudou recentemente, né, o seu mote. Nós estamos falando hoje de gestão para transformação, e isso tem algumas implicações que eu vou explorar um pouquinho a partir do próximo slide aqui para vocês. Começando pelo nosso propósito, né, o transformar pela gestão, acho que é um conceito emblemático que nós estamos trazendo e que norteia toda a nossa atuação e o desdobramento disso para os nossos materiais, os nossos diagnósticos, e o ciclo Melhores em Gestão é bem evidente e bem transparente. Vocês conhecem, né, a evolução da FNQ aqui desde 91, podemos até constatar, né, realmente a velocidade acelerando aqui de transformação, a velocidade das mudanças, como o cenário exige, né? Então, de 2016, gestão para excelência, para o gestão para transformação, que é de novembro de 2017, com ligeiras alterações aqui na nossa crença, causa e aspiração para o futuro. Importante lembrar que não há um esquecimento da excelência, né? Nós estamos entendendo, é uma frase que a gente vem repetindo já bastante nas nossas apresentações, nossos encontros, a excelência continua sendo aquele famoso alvo móvel, aquele horizonte que todos queremos perseguir. O que nós entendemos é que, para ser excelente hoje, é preciso constantemente transformar-se. Então, a transformação é o elemento, né, habilitador da busca para a excelência. Por isso que nós fizemos a mudança do mote, né, a mudança do slogan, e não perdemos de vista a gestão para a excelência. E o que é essa jornada, né, de transformação, esse processo transformacional que nós acreditamos que é vital para todas as organizações? É justamente entender, né? Quer dizer que tem que haver uma interação de qualidade, né, e com capacidade adaptativa nesse ecossistema no qual a organização está inserida e do qual ela depende e com o qual ela interage. É isso que nós entendemos que é uma jornada de flexibilização. E aqui a gente já percebe, né, já antecipa muito aqui do conceito e do fundamento de adaptabilidade, né, que é um dos mais, eu diria, nevrálgicos, aí, mais centrais, para o qual a gente precisa que todos se debrucem, né, com atenção para entender que, ao fazer o diagnóstico, precisamos, ao fazer a avaliação de organizações, precisamos usar esse fundamento, assim como outros elementos dos outros, para avaliar realmente essa capacidade transformacional. Esse é um dos pontos centrais, eu diria, do ciclo de 2018. Aqui é uma figura que representa o que nós pensamos, né, da jornada de transformação. As organizações tradicionais, aquelas mais maduras, aquelas mais estruturadas, têm provavelmente uma lógica, né, digamos assim, de se dedicar mais à gestão e menos à inovação, tem menos capacidade criativa. E as organizações emergentes, exponenciais, aqui muito caracterizadas pelas startups, têm uma lógica inversa, de ter muita capacidade criativa, muito potencial inovador e pouca estruturação da sua gestão. Então, nós acreditamos que existe realmente esse trade-off, existe essa busca de posicionamento, né, e que é um diálogo possível aqui, onde as organizações
mais jovens, menos maduras, menos estruturadas, vão procurar captar elementos de estruturação da sua gestão, e é para isso que serve o MEG, sobre esse olhar. E sobre o olhar inverso, as organizações tradicionais buscando capturar, né, elementos de exponencialidade, vamos dizer assim, para incorporar maior potencial criativo, maior potencial inovador. Este é o diálogo que a FNQ acredita ser viável através do MEG 21. Isso está exemplificado aqui, né, nessas setas em cruz, mostrando que nós queremos hoje ajudar as organizações a trilharem esses caminhos, né, de cada uma pensar elementos positivos para o seu modelo de negócios na capacidade das outras. Esse diálogo, a Fundação acredita que é viável pelos nossos programas de benchmarking, pelos nossos núcleos de estudo, por tudo que nós fazemos, né? Então, segue válido aí o nosso olhar de propiciar às organizações as melhores práticas de ambos os lados desta régua. Lembrando que, para nós, a transformação é muito mais do que o elemento tecnológico, né? O elemento tecnológico, o digital, ele é um elemento transversal de apoio, mas nós não falamos transformação digital, nós falamos gestão para a transformação, porque nós incorporamos os aspectos de modelo de negócios, de cultura organizacional, de processos, da experiência com o cliente, aspectos que têm muito a ver, né, com pessoas, né? Temos um slide que não está aqui, mas vale exemplificar, onde nós falamos que 70% do esforço organizacional para a transformação ele deveria ser alocado em pessoas e em gestão. 20% em processos, em modelos de negócio, e 10% no seu pilar, digamos assim, tecnologia pura. Tecnologia é um enabler, né? É um meio, como sempre foi. Essa é a nossa visão. Essa visão é que vocês precisam incorporar nos diagnósticos, tá bom, pessoal? E aí o MEG, claro, 21, serve como elemento de auxílio a essa jornada. Os conceitos que você já tem visto, né? Quer dizer, o cenário mudou, o cenário hoje é um cenário VUCA, conceito que nós já dominamos, e com isso as organizações precisam evoluir para esse modelo mais adaptável, né? Esse modelo mais molecular, perdendo um pouco as características que nas maduras é muito presente, né? Características mecanicistas e processuais. E as organizações precisam, diante desse cenário, entender quais são as transformações necessárias para o seu posicionamento. Aqui a nossa figurinha também tradicional, quando a gente comenta, né, que o MEG ele dá uma resposta rápida ao cenário VUCA, através desses conceitos, né, de flexibilidade, adaptabilidade, simplicidade e transparência. Então, isso também vocês já conhecem, já têm dominado. E aqui, um pedido de especial atenção, porque aqui justamente o que nós fizemos? Nós colocamos as ferramentas que estão recomendadas no modelo para os mais diversos fundamentos. Então, vocês percebam que nós estamos falando, né, de métodos ágeis, nós estamos falando de cocriação, de design thinking, nós estamos falando de interação em rede, nós estamos falando de compliance, né, de integridade, nós estamos falando de estratégias flexíveis, de relatório integrado, tudo isso nós falamos, e esses são os aspectos, digamos assim, são os elementos transformacionais da cultura de aceleração. Nós precisamos, nas avaliações, nos dedicarmos embora a gente não tenha mudado o instrumento, não tenha mudado nenhuma questão nesse momento do instrumento de avaliação, permanece o mesmo do ano passado, é preciso que os especialistas, que os avaliadores, que a banca como um todo, coloquem um olhar mais apurado para a averiguação destes elementos no diagnóstico das candidatas. Isso seria, na verdade, uma expectativa que nós temos, uma necessidade que nós temos, para que a gente faça uma entrega no DNG, né, que seja aderente a esse discurso de transformação. Então, o diagnóstico das organizações em 2018, e nós estamos fazendo isso em qualquer autoavaliação assistida, assim como nós esperamos ser possível fazer no Melhores em Gestão. Ou seja, fazer uma leitura que é muito mais a partir da experiência do avaliador, a partir da experiência da banca, do olhar da banca, né, usando os mesmos processos, as mesmas questões que estão lá no instrumento, mas jogando realmente um olhar, um detalhe para esses aspectos, esses elementos da
cultura da transformação. E aqui um lembrete, um aviso e um pedido, né? Nós temos já desenvolvido um curso de gestão para transformação que é presencial e que em 16 horas explora exaustivamente esses elementos novos, né? Essa nova forma da FNQ olhar as organizações. Então, nós já tivemos uma turma, alguns puderam participar, nós temos outras turmas previstas no nosso calendário, próxima turma em julho, então também observem e procurem o acesso a esse material, que eu considero também um material de apoio e um material de base fundamental para esse ciclo de 2018. E com isso, gente, eu vou passar para a Marcela para continuar os detalhes do processo, tá, de 2018 com vocês. Até mais. Marcela, por favor. Bom, eu vou agora repassar com vocês todo o processo do Melhores em Gestão, como que vai acontecer esse ciclo de 2018. Então, nós vamos passar por todas as etapas. Bom, primeiramente, né, o Melhores em Gestão, como vocês sabem, nasceu da remodelagem do Prêmio Nacional da Qualidade e está em seu segundo ciclo de realização. Esse reconhecimento visa fornecer uma distinção às organizações, né, pela qualidade de sua gestão. E essa distinção ocorre por meio da lista de reconhecidas, a divulgação de uma lista de reconhecidas. Participar do processo do Melhores em Gestão proporciona à organização obter um profundo diagnóstico da sua gestão, que é efetuado por avaliadores que são capacitados pela FNQ e guiados por um rigoroso código de ética. Bom, então, o que é o Melhores em Gestão? Ele é o único reconhecimento do Brasil, né, que olha a gestão como um todo. Então, ele traz essa visão holística da gestão, porque ele passa por todos os fundamentos da gestão para excelência. Ele acontece com a avaliação via MEG 21, então ele abrange questões ligadas à integridade, adaptabilidade, perenidade e agora gestão para transformação, como o Bardage mencionou anteriormente. É um processo robusto, mas apesar de sua robustez, ele é mais simples do que o processo anterior do Prêmio Nacional da Qualidade. Ele tem uma maior facilidade, uma maior simplicidade na forma de ingresso das organizações no processo e também na forma de avaliação. E ele possibilita uma visibilidade para as organizações reconhecidas, por meio da divulgação da lista das melhores em gestão. E por que participar? Bom, a organização que participa, ela tem essa via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que ela recebe esse preciso diagnóstico, né, que auxilia a organização a melhorar cada vez mais a sua gestão, ela também serve como um exemplo, né, para o Brasil do que é uma boa gestão. Em relação à designação da banca avaliadora, os interessados em atuar nesse ciclo de 2018, para estarem aptos, eles precisam realizar os 2 cursos, a trilha de capacitação da banca avaliadora, né? Que é composta pelos 2 cursos presenciais, que é o modelo de excelência da gestão e o instrumento de avaliação, ambos na 21ª edição, e esse módulo à distância, que é o módulo de avaliador que nós estamos fazendo agora. No entanto, quem já realizou a trilha de capacitação na 21ª edição, não precisa fazer novamente os cursos presenciais. É necessário somente assistir esse módulo de avaliador para poder se atualizar e estar apto para o ciclo. Como acontece a seleção da banca avaliadora? Então, para nós selecionarmos os candidatos que irão atuar nas bancas, nós seguimos uma série de requisitos, que são os seguintes. Aprovação no próprio curso de instrumento de avaliação, então a gente considera o desempenho do aluno nesse curso. A avaliação do cadastro de candidato avaliador, que deve ser preenchido no portal da FNQ. Esse é um dos requisitos e eu vou falar um pouquinho mais dele adiante. O bom desempenho na banca avaliadora, para quem já atuou. Então, ao término do ciclo, a gente sempre aplica uma avaliação de desempenho, né, na banca avaliadora, e a gente utiliza, né, essa avaliação como um requisito para as designações nos ciclos seguintes. O perfil das organizações candidatas versus o perfil dos candidatos avaliadores. Então, sempre que possível, como uma forma de harmonizar as bancas, nós procuramos, né,
colocar candidatos a avaliadores que tenham experiências ou conhecimentos em áreas específicas, né, e que possam contribuir com as organizações. E a questão logística, né? Então, também como uma forma de minimizar os custos para a organização, a gente tenta conciliar a localização dos avaliadores versus a localização das candidatas. A composição da banca avaliadora. Bom, nesse ciclo, nós teremos a banca composta por um orientador. Nós já tivemos a figura do orientador no ano passado, né? Tivemos 2 orientadores que atuaram na revisão do DMG, mas nesse ciclo nós teremos essa figura atuando mais fortemente, né? Para esclarecer as dúvidas técnicas das bancas que surgirem durante o processo e também na revisão do diagnóstico de maturidade da gestão. É bom lembrar que o orientador, ele não é exclusivo para cada banca, então um orientador orienta diversas bancas no mesmo ciclo. Um avaliador líder, né, e 3 avaliadores voluntários. Nós optamos por aumentar o número de avaliadores, né, ano passado nós trabalhamos com uma banca de 3 avaliadores, incluindo o líder, né, e como aprendizado, nós colocamos um 4º avaliador nesse ciclo, para auxiliar mesmo durante a visita, né, contribuir, e para a gente ter mais possibilidade de formar mais avaliadores. Bom, como mencionado, um dos requisitos para designação é o preenchimento do cadastro de avaliador no portal da FNQ. Isso é muito importante, para que a gente possa identificar o interesse de vocês em atuarem na banca no ciclo de 2018, é preciso fazer o preenchimento do cadastro de avaliador no portal. Aqui na tela consta o link para acesso ao cadastro no portal, né? Dá para acessar pela página do Melhores em Gestão, e tem aqui o link Banca Avaliadora Cadastre-se. Todo o procedimento para designação, na verdade, toda a trilha de capacitação completa e o cadastro de avaliador devem ser finalizados até o dia 31 de julho, agora de 2018, porque em agosto nós iniciaremos as designações. Bom, e por que ser um avaliador? Dentre os benefícios de atuar como um avaliador, seja ele um avaliador líder, né, ou um avaliador voluntário, nós podemos mencionar o autodesenvolvimento, né, por meio do processo de avaliação, o reconhecimento, a valorização profissional que isso traz para o avaliador, o aprendizado e a troca de experiências com outros avaliadores. Então, existe essa interação com pessoas de diferentes áreas, né, com outros níveis de experiência, e isso enriquece bastante para vocês. O desenvolvimento da capacidade gerencial e o próprio exercício da cidadania. E qual que é o papel do avaliador? É realizar o processo de avaliação da candidata seguindo as diretrizes da FNQ. Então, essas diretrizes constam nos nossos documentos, nós também encaminhamos para vocês alguns comunicados durante o ciclo, então essas diretrizes precisam ser seguidas. O cumprimento do código de ética da FNQ, que também está disponível no portal, e seguir as recomendações do avaliador líder, no caso dos avaliadores, e cumprir os prazos estabelecidos, tá? Seguir sempre o cronograma do processo. Quais são as atividades do avaliador? Bom, o avaliador ele deve seguir as recomendações do avaliador líder e cumprir com os prazos estabelecidos, avaliar criticamente as informações disponibilizadas pela candidata durante a candidatura, e essas informações são a autoavaliação, o perfil, as evidências e os indicadores estratégicos e operacionais, elaborar o mapeamento do perfil como um exercício de aprendizado, realizar o planejamento da visita. Durante o planejamento, vocês terão acesso a um checklist padrão, através do SAJA, um checklist padrão com perguntas que devem ser feitas, né, a todas as organizações, e deverão acrescentar ao checklist de visita perguntas adicionais específicas para a candidata. Realizar em conjunto com a candidata a logística da visita, então vocês precisam informar as organizações sugestões de voo, né, essa parte de logística é tratada diretamente entre avaliador e candidata. Elaborar a apresentação para a reunião de encerramento, de acordo com o padrão estabelecido pela FNQ. Na verdade, essa apresentação vocês vão elaborar em conjunto com o avaliador líder. Alimentar a pontuação da visita, após a visita, né, no SAJ, de acordo com a designação de fundamentos e temas. E elaborar os comentários para os processos e os eixos gerais, de acordo também com a designação de fundamentos e temas feita pelo avaliador líder. Só lembrando que os comentários, eles devem ser feitos
por processo do guia de referência. Então, os comentários são feitos para os 59 processos do guia de referência. E os eixos, eles são elaborados de forma geral, ou seja, não será necessário fazer eixos separadamente por fundamento no DMG final. Tá? Todos os arquivos do processo, a nota técnica, o manual do avaliador líder, todos os documentos estão disponíveis nesse link, que vocês podem acessar e tem todos os materiais necessários. E quais são as atividades agora do avaliador líder? Ele deve conduzir a banca avaliadora, atuando como um coaching durante o processo, né, tentando atuar na formação dos avaliadores, avaliar também criticamente as informações que foram disponibilizadas pela candidata durante o processo de candidatura, né, na etapa de análise prévia, elaborar o mapeamento do perfil. Então, depois que os avaliadores fizerem o exercício de preenchimento do mapeamento do perfil, o avaliador líder deve compilar o arquivo final e compartilhar com toda a equipe, designar os fundamentos ou os temas que vão ficar sob a responsabilidade de cada avaliador durante a visita, definir a agenda da visita, interagir com a candidata para fazer essa definição da agenda e depois, posteriormente, né, compartilhar com a equipe, realizar o planejamento da visita, acrescentando ao checklist de visita os pontos de verificação adicionais, né, como eu expliquei anteriormente, repassar à equipe as orientações referentes à visita, como, por exemplo, a forma de abordagem, o cumprimento dos horários, política de reembolso da candidata, realizar em conjunto com a candidata também o planejamento logístico da visita, lembrando que o avaliador líder ele é responsável por coordenar a questão logística, né, garantir que os avaliadores enviem suas sugestões de voo para a candidata para cumprimento aí dos prazos. Realizar a abertura da visita em nome da FNQ, quando esta não tiver nenhum membro presente, né, fazendo essa representação institucional e conduzir o processo na candidata. Discutir e validar com a candidata, durante a visita, os pesos dos itens dos fundamentos que foram sugeridos para avaliação, né, lembrando que, se houver alguma alteração em relação à ponderação que foi sugerida pela candidata, o próprio avaliador líder consegue fazer essa alteração no sistema, no SAGE, e a gente pede também só para informar a FNQ dessa alteração. Elaborar em conjunto com a equipe de avaliadores a apresentação da reunião de encerramento da visita, e ele também é o responsável por conduzir essa apresentação na candidata. Alimentar e validar a pontuação final no sistema, né, após a visita. Então, os avaliadores fazem essa marcação de pontuação no SAGE, né, de acordo com os fundamentos e temas para os quais eles foram designados, mas o avaliador líder é o responsável por fazer essa validação final da pontuação e garantir que a pontuação final enviada à fundação está correta. Elaborar os comentários para todos os 59 processos, né, do guia de referência, e os eixos potencializadores e fragilizadores, realizar os ajustes indicados pelo orientador na revisão do DMG, tá? E, posteriormente, finalizar o diagnóstico de maturidade da gestão para envio à FNQ. É importante sempre seguir, né, também o modelo de DMG enviado pela FNQ. Após a visita, emitir um parecer com informações pertinentes que sejam relevantes para o reconhecimento. Então, nós temos um documento, um formulário, né, na página do Melhores em Gestão, que se chama Parecer sobre o Reconhecimento. O avaliador líder deve preencher esse formulário, dizendo se há algo relevante que possa interferir no processo de reconhecimento, e deve encaminhar esse documento para a FNQ. Identificar, junto com os avaliadores, as boas práticas, né, durante o processo de visita, e encaminhar os formulários preenchidos para a FNQ. Bom, agora eu vou passar com vocês todas as etapas do processo e vou dar uma ênfase maior nas etapas de avaliação. O fluxo do processo se inicia com a inscrição das organizações candidatas, né? Então, o primeiro passo da inscrição é o preenchimento da autoavaliação no SAGE. Lembrando que a autoavaliação, ela pode ser preenchida tanto por aquelas organizações que têm interesse em se candidatar ao Melhores em Gestão, quanto por aquelas organizações que somente querem ter uma devolutiva e ver como estão em relação ao MEG 21. Então, até essa etapa, o preenchimento da autoavaliação é gratuito, né? Não existe nenhuma taxa até este momento.
Finalizando o preenchimento da autoavaliação, a organização tem a opção de se candidatar ao Melhores em Gestão. Optando por se candidatar, ela tem que fazer o pagamento da taxa de inscrição, aqui no valor de R$ 2.500. Posteriormente, é feito o envio dos documentos de elegibilidade, que são alguns documentos legais obrigatórios que nós solicitamos durante o processo para avaliar se a organização é elegível. Então, a FNQ recebe, né, esses documentos e faz uma análise da elegibilidade, né? Nessa análise, nós verificamos se todos os documentos enviados pela organização estão corretos, né, se precisa fazer algum ajuste, e se ela atende aos requisitos de elegibilidade que são descritos nas instruções para a candidatura. Sendo considerada elegível, a organização deve complementar a candidatura, né? E para isso ela tem que fazer o envio de algumas informações complementares, né? O que seria esse envio de informações complementares, né? A organização ela deve informar algumas sugestões de data para visita, fazer o preenchimento do perfil da organização, dos indicadores estratégicos e operacionais e das evidências requeridas. Nesse momento, também é feito o pagamento da segunda taxa do processo, que é a taxa de visita, no valor de R$ 13.500. Aqui termina o processo de candidatura para a organização. Então, a Fundação começa a fazer a designação dos avaliadores. Como informado para vocês, nesse ciclo nós teremos 4 avaliadores, sendo um avaliador líder e 3 avaliadores voluntários. Os avaliadores iniciam o processo, né, recebendo todas as informações que as organizações cadastraram no sistema e fazendo uma análise prévia dessas informações para fazer o planejamento da visita. Tá? E o planejamento da visita aqui abrange a questão de preencher o checklist com pontos de verificação para serem verificados durante a visita, a definição da agenda da visita pelo avaliador líder em conjunto com a candidata e a definição da própria logística que acontece entre avaliadores e candidata. Após o planejamento, é realizada a visita em si, tá? A visita ela vai ter agora uma duração de 4 dias, eu vou explicar mais para frente para você. Ano passado nós tivemos aí 3 dias, né, em loco, a gente permanece com 3 dias em loco, mas nós acrescentamos um dia aí para um fechamento da equipe, né? Mas posteriormente eu vou explicar um pouco melhor como deve ser utilizado esse 4º dia. Feita a visita, é feito o preenchimento da avaliação final no sistema, então os avaliadores devem fazer o preenchimento das pontuações no SAGE, né? De acordo com o que foi verificado na visita. E, por fim, é feito o fechamento e envio do diagnóstico de maturidade da gestão das organizações. O DMG, ele é um relatório que contém os gráficos da organização com o desempenho que ela teve durante o ciclo e os comentários de pontos fortes e oportunidades de melhoria, além dos eixos potencializadores e fragilizadores. Informações comparativas, ou seja, gráficos que comparam o resultado da organização com o desempenho das organizações que participaram do ciclo, ou até mesmo com as reconhecidas, são ofertados como um produto à parte, tá? E só podem ser adquiridos pelas organizações que tiverem interesse após a divulgação do reconhecimento do ciclo. É feita, no final, a seleção e validação da lista de reconhecidas. Então, a Fundação, com base no desempenho das empresas durante o ciclo, ela define uma faixa de corte, uma pontuação mínima para o reconhecimento. E as organizações que ficarem acima dessa faixa de corte são reconhecidas. Existe aí uma validação dessa lista de reconhecidas pelo Comitê Consultivo, que auxilia a organização nessa definição do reconhecimento. E, além disso, nós consideramos, como eu mencionei anteriormente, o líder da banca emite um parecer sobre o reconhecimento, né, dizendo se há alguma questão que desabone o reconhecimento da organização. Então, isso também é avaliado para o reconhecimento. Haverá um grupo de empresas, né, haverá um grupo de empresas que, na verdade, seriam as primeiras colocadas, que vão ser os destaques da lista de reconhecidos. Para finalizar e encerrar o ciclo, é realizado o evento de divulgação do reconhecimento. Tá? Esse evento ele é sem custo para as organizações reconhecidas, existe a entrega aí do troféu para as empresas destaque da lista e de uma placa para as demais organizações reconhecidas que compõem a lista. Porém, a revelação das empresas que são destaque da lista só acontece no evento. Esse é o cronograma do ciclo de 2018.
Então, vamos repassar. Ele tem início com as inscrições das organizações, que já se iniciou em 2 de maio e vai até o dia 29 de junho. Então, até essa data, as organizações devem realizar a inscrição, que é o preenchimento da autoavaliação, o envio de documentos de elegibilidade e o pagamento da taxa de inscrição. De 9 de julho a 10 de agosto é o prazo que as organizações têm para fazer o envio das informações complementares para a candidatura e fazer o pagamento da taxa de visita. De 13 a 24 de agosto é o período que nós faremos a designação das bancas avaliadoras. Por isso, como eu disse, todo o processo, para quem tem interesse em participar como avaliador nesse ciclo, deve ser finalizado até o dia 31 de julho, incluindo o preenchimento do cadastro de avaliador. Em breve já estará disponível no portal para vocês preencherem. A partir de 11 de setembro, de 27 de agosto a 10 de setembro, é o período de análise prévia das informações que foram fornecidas pela organização, pelos avaliadores. A partir de 11 de setembro, começa o planejamento da visita junto às candidatas. O período de visita, esse ciclo vai ser de 24 de setembro a 1 de novembro. Então, reservem a agenda de vocês para esse período, né? Lembrando que a visita compreende 4 dias, né, de visita. Em 18 de janeiro, acontece a entrega do DMG para as organizações. De 11 a 28 de janeiro, vai ocorrer a definição e validação da lista de reconhecidas. E em fevereiro, fecha-se o ciclo com o evento de reconhecimento. Bom, alguns pontos importantes. Todo o processo de avaliação é realizado via software SAGE. Então, desde a candidatura das organizações até o registro da avaliação no sistema, tudo ocorre via SAGE. Tá? Não existe mais o antigo relato organizacional. Agora, todas as informações estão dentro do sistema. A candidata, então, preenche a autoavaliação e as informações complementares para a candidatura via SAGE. Todas as organizações são visitadas. Então, quando a organização opta por participar do processo do Melhores em Gestão, automaticamente ela está concordando em receber a visita dos avaliadores, porque essa etapa é indispensável para o processo de avaliação. As bancas serão compostas por equipes de 4 avaliadores, haverá interação entre os avaliadores desde o início do processo, então vocês podem interagir desde o início por telefone, e-mail, Skype, né, por diversas ferramentas, para fazer um alinhamento aí das informações que a candidata disponibilizar. Tá? Desde o início, então, já pode acontecer essa interação. E interação com a candidata a partir da análise prévia. No ciclo anterior, nós promovemos essa interação entre banca avaliadora e candidata a partir do planejamento da visita, para fazer a definição da agenda. Mas nós identificamos que algumas dúvidas durante a análise prévia surgiram, né, em relação ao que a candidata tinha preenchido, as informações que ela havia preenchido no sistema. Então, para que a gente possa agilizar e facilitar esse esclarecimento de dúvidas, né, na análise prévia, nós vamos promover esse contato entre bancas e candidatas desde a análise prévia. Mas, claro, toda a comunicação deve ocorrer com ciência da FNQ. Então, a troca de e-mails sempre deve acontecer copiando o e-mail do reconhecimento nas comunicações. Bom, em relação à elegibilidade, algumas restrições que podem impedir a participação de uma organização no Melhores em Gestão são as seguintes. Organizações que possuem instalações fora do Brasil, porque, nesse caso, não é possível avaliá-la, né, fora do território nacional, né? Ou com 50% ou mais da sua força de trabalho situada fora também do Brasil. Que tenham menos de 3 anos de existência, né, por ser muito recente, com irregularidade fiscal, e no caso de unidades autônomas, elas devem ser facilmente distinguidas de sua holding, né, de sua corporação, e devem poder ser avaliadas em todos os fundamentos. São elegíveis organizações nacionais ou multinacionais, sociedades de economia mista, abertas ou não, inclusive as unidades autônomas de uma organização maior. Bom, agora falando um pouquinho mais sobre as etapas de avaliação. A avaliação em si, né, após a designação, começa com a análise prévia.
o que é a análise prévia, né? Os avaliadores vão ter acesso, por meio do SAGE, às informações que a candidata preencheu durante a candidatura, ou seja, a autoavaliação, o perfil, os indicadores e as evidências. Então, deve ser feita uma análise prévia dessas informações, buscando inconsistências, né? E procurando aí identificar algumas coisas relacionadas ao perfil da própria organização. Nessa etapa, também é feita a elaboração do mapeamento do perfil. Tá? Então, os avaliadores vão, neste momento, fazer o exercício de aprendizado, né, preenchendo o mapeamento do perfil, e no final, o avaliador líder vai compilar o arquivo e compartilhar o mapeamento do perfil final com vocês. Finalizada a análise prévia, inicia-se o planejamento da visita. A etapa do planejamento de visita consiste na preparação do checklist de pontos de verificação para a visita. Então, ao acessar o SAGE, na opção de checklist de visita, o sistema carrega um checklist com pontos de verificação padrão, que são pontos de verificação comuns que devem ser verificados por todas as bancas em todas as candidatas. E os avaliadores, conforme a análise prévia, devem acrescentar a esse checklist pontos de verificação específicos da candidata. Tá? Nessa etapa também é feita a definição da agenda da visita entre avaliador líder e candidata. O avaliador líder, então, interage com a candidata nessa etapa, fazendo essa definição da agenda e deve compartilhar o arquivo final com a equipe. E definir a logística da visita entre candidatas e avaliadores. Lembrando que essa interação, né, ocorre diretamente entre candidata e depende aí de como os avaliadores líderes e as candidatas vão preferir utilizar esse quarto dia, tá? Mas agora existe essa opção, principalmente foi identificado no processo de aprendizado do ciclo, a necessidade de um quarto dia para fazer o consenso pós-visita no hotel, tá? Para que, terminada a visita, vocês possam se reunir no hotel e fazer um fechamento da avaliação. Mas quem quiser também pode ter essa possibilidade de não fazer o fechamento no hotel, né, fazer a distância e utilizar esse quarto dia inicialmente para finalizar o planejamento da visita. Tá? E aqui também a gente conta um dia de deslocamento, considerando meio período para a ida e meio período para o retorno. Então, na visita devem ser realizadas as entrevistas, conforme designação de fundamentos e temas realizada pelo avaliador líder. Né? Então, o avaliador líder, conforme eu repassei nas atividades do avaliador líder, vai fazer essa distribuição de qual avaliador vai ficar responsável por qual tema ou qual fundamento, né? Então, as entrevistas devem ser realizadas de acordo com essa designação. Também deve preencher a pontuação final via sistema, conforme essa designação de fundamentos e temas, sendo que a ser validada pelo avaliador líder. E o processo de reembolso de despesas após a visita acontecerá entre candidata e avaliadores, seguindo as regras da FNT. Bom, esse é o SAGE, né, o Sistema de Avaliação da Gestão para Excelência, que é usado durante todo o processo. Tá? O acesso pelo SAGE é pelo próprio portal, na página do Melhores em Gestão. No entanto, na designação final, nós também encaminharemos para vocês o link de acesso. O acesso pelo SAGE acontece usando-se o login e senha do portal, tá? É importante dizer que, para esse ciclo, nós fizemos algumas mudanças no SAGE, no sentido da forma de apresentação das informações. Então, eu vou passar aqui para vocês, mas vocês terão acesso a relatórios, por exemplo, que facilitam um pouco a forma de vocês verificarem as informações fornecidas pela candidata. E para a candidata também facilitou alguns pontos na forma de transmitir essas informações. Isso foi feito com base no aprendizado do ciclo. Bom, esse é o modelo da tela da tabela de avaliação. Como vocês podem ver aqui, a gente tem a definição dos conceitos, né, do fundamento das próprias etapas do PDCL. Então, esses conceitos vocês podem consultar durante a avaliação. Essa é a tela onde vocês preenchem a avaliação após a visita, tá? Onde vocês vão alimentar a pontuação. Então, ao passar o mouse em cima de cada uma das opções dos níveis de maturidade, são exibidas as descrições dos níveis de maturidade.
Então, é outro conceito que vocês podem consultar aí durante o preenchimento da avaliação. Aqui, ao lado de cada etapa do PDCL, tem o preenchimento da autoavaliação da candidata, tá? Então, conforme vocês forem fazendo a marcação da pontuação, vocês conseguem comparar com o que vocês estão colocando na pontuação com o que a candidata preencheu, tá? Conforme o avaliador vai alimentando a pontuação no sistema, o sistema vai apontando aqui na coluna avaliador quem foi o avaliador que fez aquela marcação, tá? Então, a gente tem essa rastreabilidade, tá? Através da identificação do nome do avaliador que fez a marcação. Então, por isso que é importante, né, que vocês alimentem as pontuações de acordo com os fundamentos e temas para os quais vocês foram designados, tá? Não, a gente não recomenda que vocês alterem outros fundamentos, outras para quais não tem responsabilidade, né, para não haver aí nenhuma sobreposição de informação. Na verdade, se houver alguma mudança, o sistema vai sinalizar o nome do último avaliador que fez a alteração, tá? Lembrando que no final, o avaliador líder vai fazer a validação da pontuação, de toda a pontuação. E se ele eventualmente mudar, o sistema vai sinalizar o nome do avaliador líder aqui, tá? Bom, conforme forem sendo preenchidas as pontuações, também é necessário que o sistema seja alimentado com a justificativa da pontuação, principalmente quando houver mudanças, né, entre o que a candidata sinalizou e o que o avaliador sinalizou após a visita, né, justificando aquela pontuação. E já podem ser feitos os comentários para o DMG. Também cada avaliador faz o comentário de acordo com os fundamentos e temas para os quais foram designados. Todos os comentários que forem registrados nesse campo, eles vão ser exportados para o arquivo Word final. Então, quando o avaliador líder, lá no final do processo, exportar o arquivo Word do DMG, ele já carrega todos os comentários que foram feitos por todos os avaliadores. Bom, conforme são feitas as marcações, também aqui na parte inferior, o sistema vai calculando automaticamente a pontuação do tema, do fundamento, tá? E é possível também comparar com a pontuação da candidata. O sistema exibe a soma, né, das duas pontuações. Bom, esse é o modelo da tela do perfil da organização, tá? Como eu informei, esse ano nós tivemos uma mudança na forma de apresentação das informações. Então, tem algumas informações que nós solicitamos em formato texto mesmo, porque são mais descritivas, e tem outras informações que podem ser apresentados quadros, figuras, para responder melhor, né, a questão. Então, a candidata tem a possibilidade, para essas questões específicas, de fazer o upload de documentos, tá? Então, tem essa forma mista de imputar as informações no sistema pela candidata. E para vocês, avaliadores, como vai funcionar? As informações que foram inseridas em formato texto, elas podem ser exportadas em um relatório em formato PDF, tá? E para aqueles arquivos que as organizações anexaram no sistema, vocês conseguem fazer o download e salvar no computador também, até para poder ler, né, enfim, posteriormente. Então, vocês conseguem aí acessar todos os documentos que ela anexou e também ter as informações em formato texto num arquivo único PDF. A tela de resultados também foi alterada nesse ciclo, né? Então, as organizações, elas vão acessar o SAGE e para cada grupo de resultados, elas vão fazer o download de uma tabela, né? Com os indicadores que são sugeridos para cada grupo de resultados e vão preencher aqueles indicadores que elas têm, que elas utilizam no processo. E, posteriormente, vão fazer o download dessa planilha em Excel para o sistema. Então, quando vocês forem acessar, vocês também vão conseguir baixar essas planilhas para cada grupo de resultados, tá? Uma questão importante é que nós, nesse ciclo, nós não utilizamos mais o termo de indicadores obrigatórios e adicionais, porque nós entendemos que, na verdade, a organização vai apresentar aqueles indicadores que são relevantes para o modelo de negócio dela, e vocês vão avaliar em cima dessa relevância, tá? Então, não tem mais essa separação. Esse é o modelo de tabela que elas preenchem, né, para cada grupo de resultados. Então, é nesse formato também que vocês vão ter o Excel com os grupos de resultados.
Esses indicadores que estão aqui, né, são os indicadores que já constavam no SAG, né, que são sugeridos para cada grupo de resultados. Lembrando que a organização vai preencher somente os que ela utiliza e ela também tem a possibilidade de acrescentar outros indicadores no negócio dela, tá? Então, aqui nessa tabela de resultados, a gente tem o nome do indicador, a fórmula, então a organização vai especificar a fórmula utilizada, o sinal, se quanto maior, melhor, quanto menor, melhor, a unidade, né, percentual, reais, enfim, se é um indicador estratégico ou operacional. Aí nós temos os períodos, né, para que ela informe o resultado e a meta de cada período. Tá? Lembrando que nós solicitamos que sejam informados os 3 últimos períodos, obrigatoriamente, né? Então, no caso, 2015, 2016 e 2017. E é opcional, né, e até desejável, que ela apresente os últimos 5 ciclos. Então, a gente deixou aqui o de 2013 e de 2014 também como opcional. Se ela já tiver resultados do ciclo de 2018, ela também já pode apresentar. Então, tem uma coluna aqui que também é opcional para apresentar os resultados de 2018. Aí permanece a informação sobre os requisitos das partes interessadas, referenciais comparativos e o campo de comentários para que ela possa colocar justificativas, né, alguma informação relevante sobre o indicador, sobre os resultados. As evidências, né, a gente também mudou a forma de apresentação. Então, as organizações até o ano passado, elas preenchiam as evidências em formato texto ou lista, né? Isso a gente mudou também, a gente entendeu que não foi uma forma ideal dela apresentar as evidências. E agora ela tem a opção de anexar um arquivo, tá? Com uma limitação aí de tamanho, para cada evidência solicitada. Então, as evidências são essas, né, que constam aí no arquivo. Elas são solicitadas por tema da gestão para excelência. E para cada evidência, a organização vai anexar um arquivo que vocês vão conseguir também baixar, tá? Para poder visualizar. É importante ressaltar que a orientação transmitida para as organizações é que elas devem se limitar a informar, né, nessas evidências, somente aquilo que está sendo solicitado, né? Que qualquer informação adicional que seja colocada ali vai ser desconsiderada pela equipe de avaliadores. Esse é o modelo de mapeamento do perfil, né, que é utilizado no ciclo. Como dito, os avaliadores vão preencher como uma forma de exercício e depois o avaliador líder vai validar e compartilhar com a equipe durante a análise prévia. Esse é o modelo aqui do checklist de visita. Então, na etapa de planejamento da visita, como eu disse, vocês vão acessar no menu do SAG a opção checklist de visita. O SAG vai carregar essas perguntas, que são perguntas comuns a todas as organizações. Vocês devem acrescentar aquilo que acharem pertinente de ponto de verificação para ser verificado na visita. Bom, a visita em si, o objetivo principal é confirmar as informações que foram apresentadas pela organização durante a etapa de candidatura, também esclarecer os pontos de verificação que vocês levantaram. A abertura da visita deve ser feita pelo avaliador líder, que deve se apresentar e apresentar a equipe, representando institucionalmente a FNQ, quando não houver nenhum membro da fundação presente, né? Nós também recomendamos que diariamente os avaliadores se reúnam no hotel após a visita para fazer um fechamento diário, né? E verificar se ficou algum ponto que precisa ser esclarecido, dando a oportunidade da organização complementar a explicação, né, num outro momento da visita, desde que se siga aí a agenda que foi definida previamente. Nesse fechamento diário, também nós recomendamos que vocês já façam aí um pré-levantamento dos principais eixos que serão apresentados na reunião de encerramento. Outro ponto importante que precisa lembrar é que o avaliador líder tem a responsabilidade de validar os pesos que foram atribuídos pela candidata para avaliação durante a visita. E se tiver alguma mudança, ele já pode fazer essa alteração no próprio SAG. Bom, a reunião de encerramento, né, a gente tem um modelo padrão que a Fundação envia para vocês durante o ciclo, então a gente pede para que esse modelo seja seguido, até para, né, não extrapolar o tempo de duração da apresentação, que é de 40 minutos. Nós recomendamos que a apresentação contenha 2 eixos por fundamento, sendo um eixo potencializador e um eixo fragilizador. Claro que se não houver nenhum eixo, por exemplo, potencializador em um fundamento específico, não é obrigatório colocar.
Tem que colocar realmente se for relevante. Quanto ao dia de realização dessa reunião de encerramento, isso vai depender do uso daquele quarto dia que eu falei para vocês anteriormente. Né? Então, assim, se de repente vocês optarem por utilizar o quarto dia como um fechamento, um consenso final da equipe, né? Então, essa reunião de encerramento pode acontecer nesse quarto dia. Ou então, se não houver esse quarto dia de fechamento, pode acontecer no último dia da visita. Então, isso realmente depende de como vocês combinarem aí com a candidata a agenda da visita. Bom, em relação à elaboração do DMG, do Diagnóstico de Maturidade da Gestão. Primeiramente, né, é muito importante que vocês sigam o padrão que é disponibilizado pela FNQ. O próprio sistema SAGE vai exportar o Word, né, com esse modelo para ser seguido. Então, o DMG ele vai apresentar a pontuação global, a pontuação final total da candidata e detalhada, né, o nível de maturidade global e por etapa do PDCL. Os comentários serão por processo do guia de referência, então devem ser feitos os comentários para os 59 processos do guia. Podem ser feitos comentários de pontos fortes, oportunidades de melhoria e mistos. Todos os processos dos temas devem ser comentados, sendo que pode ser feito mais de um comentário por processo. Todas as ONs devem obrigatoriamente começar com o verbo no infinitivo, indicando ação. E o sumário executivo, ele deve ser feito por fundamento, né? Na verdade, o sumário executivo, ele começa com um parágrafo de conclusão geral, né? Que traz uma visão geral, seguido pela conclusão por fundamento. Só que não a gente recomenda que seja feito um parágrafo por fundamento, e não é preciso usar subtítulos para separar os fundamentos no sumário executivo, tá? Na sequência, vem os eixos potencializadores e fragilizadores. Como eu disse, os eixos eles não serão separados por fundamento, são eixos gerais, tá? Os mais relevantes que devem ser mencionados nesse tópico. E os processos inovadores e outros em nível de excelência, que podem servir como referência para as outras organizações, devem ser indicados para... Eles devem constar no DMG e devem ser indicados para a comunidade de boas práticas. Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos de comentários para o DMG, lembrando que nos documentos do processo nós teremos também alguns exemplos para vocês observarem de comentários adequados. Então, aqui nós temos um exemplo de um comentário para o fundamento compromisso com as partes interessadas. O tema requisitos das partes interessadas. Implementar uma sistemática ou metodologia para identificação de requisitos das partes interessadas, força de trabalho, sociedade e fornecedores, a fim de subsidiar a definição dos compromissos a serem assumidos pelo CANES. É uma oportunidade. Tema clientes. Estruturar os processos de avaliação de insatisfação e fidelidade de forma a favorecer a tomada de ações para a consecução dos objetivos estratégicos relacionados à efetividade de vendas, retenção e fidelização de clientes. Também uma oportunidade de melhoria. Um exemplo para o fundamento e compromisso com as partes interessadas. A estrutura de trabalho e o sistema de reuniões permite a participação dos colaboradores com desafios diversos, facilitando o aprendizado e crescimento profissional. Para o fundamento de geração econômico-financeiros, os resultados econômico-financeiros são consistentes com os impactos esperados pelo Pronatec e da recessão, mostram a eficácia da gestão econômico-financeira do CANES. Um ponto forte também. Bom, por fim, anúncio das organizações no final do processo, a Fundação vai receber todas as pontuações, né, que forem enviadas pelas bancas, e com base no desempenho dessas organizações, nós vamos definir, né, e essas organizações que ficarem acima da faixa de corte serão, farão parte da vai destacada as primeiras colocadas, que somente serão reveladas durante o evento de reconhecimento, e as demais da linha alfabética, tá? Então, como eu disse, no evento de reconhecimento, todas as empresas que forem a lista convidadas para participar do evento, porém, as destaques somente serão reveladas durante o evento de reconhecimento.
Bom, essas são as informações do processo que eu gostaria de passar para vocês, né? Espero que tenha sido bastante didático, esclarecedor. Eu vou deixar aqui com vocês os contatos da equipe do Melhores em Gestão, que são a Marcela e a Amanda, conosco para esclarecer dúvidas do processo que surgirem aí durante antecipadamente todos os candidatos a avaliadores que disponibilizam no ciclo dos Melhores em Gestão.